Graças e paz, irmão. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Está escrito: para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Os Provérbios, como muita gente sabe, foi escrito por Salomão, né? Que Deus deu muita sabedoria a Salomão. Deus perguntou a Salomão o que ele queria, ele pediu sabedoria e Deus deu tudo o que ele queria. Deu tudo o que ele não pediu, né? Ele pediu sabedoria e Deus completou o resto. Porque viu que o coração dele estava bom, pediu sabedoria. E qual é o princípio da sabedoria que Salomão está falando aqui? Que é temer a Deus. E não é só nesse versículo que está escrito em vários outros versículos na Bíblia, né? Salmo 111, 10, Jó 28, 28, Provérbios também 1, 7, quer dizer, vários e vários versículos estão escritos, né, a mesma coisa, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O próprio Salomão, né, como Deus deu muita sabedoria a ele, já que ele tinha pedido, deu riqueza, deu tudo. Pessoas, a rainha de fora ia visitar ele para ver a sabedoria dele. Mas quando ele parou de temer a Deus, ele caiu. Parecia que a sabedoria dele não era nada. Parecia que a inteligência dele não era nada. Começou a adorar deuses pagãos. Começou a fazer coisa errada. E a gente viu que, sem o temor de Deus, parecia que toda a inteligência de Salomão não fazia sentido nenhum. Ele caiu. Por isso que bota que temer a Deus é a sabedoria. Não adianta você ter a pessoa mais sábia do mundo. A gente vê pessoas, né, que tem muita inteligência, que só pensam só em ganhar dinheiro. As pessoas às vezes estudam a Bíblia, estudam a palavra, mas pelo temor a Deus ela acaba não cumprindo essa palavra, ou acaba não acreditando que Deus existe. Parece que essas pessoas não têm assim, nenhum tipo de sabedoria, nenhum tipo de crença, porque não temem a Deus. Como fala em Salmos 36:1, né? O pecado fala ao perverso lá no fundo do coração. O perverso não aprende a temer a Deus. Quer dizer, sem a sabedoria de Deus, sem a sabedoria a pessoa não teme a Deus. Que a verdadeira sabedoria é temer ao Senhor. É a pessoa ler a Escritura e saber seguir a Deus. Muitas pessoas acabam sabendo da Bíblia de cabo a rabo, de toda a Bíblia, e mesmo assim essa pessoa, por não temer a Deus, acaba dizendo que não acredita, acaba brigando, dizendo que Deus não existe. A pessoa pega toda a sabedoria do mundo para dizer que Deus não existe. Essa daí não é uma verdadeira sabedoria. Isso é uma burrice, né, que todo mundo quer fazer essa coisa. A pessoa não tem essa sabedoria, que a pessoa está brigando com Deus. A pessoa sabe que a vida é curta e está usando a sabedoria dela para ficar contra Deus. Às vezes a pessoa, Deus dá um ministério a uma pessoa para ganhar almas, e essa pessoa acaba se corrompendo, querendo saber só de dinheiro, querendo saber só de crescer financeiramente. E a pessoa acaba caindo, como muitos líderes que eu não vou citar aqui. Essa pessoa perde o temor a Deus e perde a sabedoria. Porque a pessoa fica querendo só os bens do mundo e acaba esquecendo que Jesus disse que o principal riqueza está no céu, para juntar riqueza no céu. Essa pessoa está juntando riqueza na terra e está perdendo a salvação dela, está perdendo a sabedoria. Isso é loucura, né? Como fala em Coríntios, que a loucura de Deus o homem que acha a sabedoria de Deus é loucura, né? É um negócio desse aqui. Em Salmo 19, 9 diz: o temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade, né? É outro tema de falar dos temores do Senhor é bom, né? Que os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Que o temor a Deus
É o princípio da sabedoria. Se a gente temer, se o mundo temesse a Deus, o mundo era outro. Era o céu. Esse é o princípio da sabedoria. Provérbios 15:33. Quem teme ao Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. E isso é a verdade, né? A pessoa que perde a humildade, essa pessoa perde o respeito da pessoa. A pessoa que é humilde, essa pessoa é respeitada por tudo. Jesus é respeitado até agora. O caráter de Cristo, como falei algumas semanas atrás, é incomparável, né? Você ser soberbo, você ser ruim, ninguém vai gostar de você. Você vai ser humilhado. Você vai perder tudo. Vamos abrir a Bíblia em Provérbios 1, de 21, 28. Deixa eu ver se eu abro aqui. Em Provérbios 1, a partir do versículo 28, está escrito: Então vocês me chamarão, mas eu a sabedoria não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando os corrigi. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Quer dizer, quem não teme a Deus, ele é bobo. A pessoa não pode ter o maior QI do mundo, pode ter o maior conhecimento do mundo, mas não vale nada. A pessoa sem temer a Deus, essa pessoa não tem nada. Salomão, com toda a sabedoria do mundo, né, com toda a inteligência do mundo, quando perdeu o temor a Deus, ele perdeu tudo. Não sei se ele foi salvo, se ele recuperou a sabedoria, se ele recuperou o temor a Deus, mas com temor a Deus você é sábio, você perde a razão, como o pai dele, Davi, perdeu a razão com Betseba, e depois voltou a ser sábio quando voltou a temer a Deus. Davi foi um homem sábio também porque temeu a Deus. Abraão foi sábio porque temeu a Deus, não é por causa de vários estudos. Paulo foi sábio porque temeu a Deus. A pessoa pode ser a pessoa mais humilde do mundo, a pessoa saber temer a Deus, essa pessoa é a pessoa mais sábia do mundo. É isso que eu tenho para falar hoje, uma palavra pequena, mas a gente tem que fazer aqui, né? Não adianta, né? A gente vê muita gente se afasta da fé, a gente vê pessoas adorando outros deuses porque não tem a Deus. Não tem a Deus. Pessoas inteligentes seguindo santos, seguindo religiões que é contrário à Bíblia. A gente vê, poxa, como esse cara acredita nisso. Às vezes a pessoa tem mais fé do que a gente. E Deus realmente diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas que fé é essa? A fé não é você ter fé em coisas que estão contrárias à palavra sagrada. Você ter fé e não está constituído nisso, não adianta nada. Você ter fé e pensar em dinheiro, o meu dinheiro vai dar fé, não adianta nada. Você ter fé em inscritos que não estão aqui, não é nada. Essa pessoa tem mais fé do que eu, mas essa pessoa não serve a Deus. Essa pessoa não é sábia, porque não está seguindo a Deus. Essa pessoa ter fé, mas não seguir o que está escrito, seguir o que Jesus ensinou ao povo, essa pessoa não tem nada. Às vezes a gente vê várias igrejas, até mesmo cristãs, fazem livros diferentes para dizer a Bíblia não é suficiente. Esse livro aqui vai completar a Bíblia. A pessoa tem fé nessa. Às vezes a pessoa diz, eu tenho mais fé do que o Evangelho, do que essa pessoa aqui. Não. Essa fé é nula para Deus. Você não está sendo sábio. A sabedoria
É você temer a Deus e temer a palavra dele. Dizer que a palavra dele é o suficiente. Essa é a palavra que eu tenho.